Irmãos, abra comigo a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 11. Glória a Jesus. Fala assim comigo: Deus é bom para mim. Deus é muito bom para mim. Você que tem sua Bíblia, abra comigo Lucas capítulo 17, versículo 11. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e Galiléia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, aos quais pararam de longe, e clamaram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Glória a Jesus. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus. Se lançou aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não foram 10 os que receberam o milagre, a dádiva, a graça, o favor? Não foram 10? Aonde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Fecha os teus olhos um instante. Você que está em casa, que o Espírito Santo de Deus inunde o seu lar agora com a sua doce presença. Assim como a presença de Deus é real neste lugar, assim também seja no seu lar. Você que está cultuando ao Senhor através das redes sociais, que a palavra de Deus encontre repouso em cada coração aqui nesta noite. Que todos nós possamos ser edificados, renovados, transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, como diz, uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei, eu vou buscar. Que eu esteja em Tua casa todos os dias da minha vida para contemplar a Sua formosura. E aqui estamos, Senhor, te adorando, te exaltando, contemplando a Sua graça, contemplando o Seu amor, contemplando, meu Deus, a Tua santidade, a Tua justiça. Mas também, Senhor, para aprender com o Senhor, aprender no Teu santo templo. Nos ensine desta noite, Senhor. Nos lembre de verdades outrora esquecidas. A Tua palavra diz que o Teu Espírito nos faria lembrar. Nos ensine e nos faça lembrar, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Irmãos, sem sombra de dúvidas,
existe uma falta de gratidão a Deus por todas as maravilhas, por todos os feitos, por todo o favor. Existe uma falta de demonstração de gratidão em o nosso tempo, e não é fruto apenas do nosso tempo. O texto que nós lemos demonstra que mesmo quando Jesus estava presente como homem, essa demonstração de gratidão, essa falta de gratidão, já era latente, já era visível, já era notória. E o texto que nós acabamos de ler nos revela algumas verdades, nos mostra algumas verdades que às vezes passam despercebidas aos nossos olhos, despercebidas ao nosso entendimento. Aqui nós vemos, acabamos de ler, que Jesus decide passar por Samaria. Não era o caminho habitual, não era o caminho comum, mas ele decide passar. E Deus não é um Deus de acaso, Ele é um Deus de propósitos. Existia propósitos ali. E ao passar por ali vieram 10 leprosos. Quantos leprosos? 10 leprosos. Que sabendo que Jesus estava passando, que o mestre estava passando, eles decidiram se aproximar até um certo ponto. Porque de longe eles clamaram, de longe eles pediram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, como um coro, como uma equipe, todos unidos, numa só fé, clamaram. E a lepra, nós sabemos que a lepra era uma doença terrível. Era uma doença tão terrível que matava o homem aos poucos. E essa doença era tão terrível porque o homem ia apodrecendo ainda vivo, perdendo partes do seu corpo, um zumbi ambulante, um morto-vivo. E não apenas por causa disso, se é que isso pode dizer apenas, mas também a pessoa, uma vez acometida dessa enfermidade, ela era tirada do meio da sociedade, do meio da família, perdia o direito de administrar tudo que até então havia conquistado, e tinha que viver em um leprosário fora da cidade, esperando a morte, porque essa doença não tinha cura. Essa doença, ela sempre foi tida como símbolo do pecado. E como o Senhor nos tem ensinado e aberto os nossos olhos, que Ele sempre utilizou de coisas físicas, de coisas palpáveis, de coisas do nosso entendimento, para nos ensinar verdades espirituais. A lepra é para o corpo, era para o corpo, e o Senhor queria ensinar isso. O que o pecado é para a alma do homem. Vou falar mais uma vez para ficar guardado. A lepra é para o corpo o que o pecado é para a alma do homem. Se os nossos olhos fossem abertos, os nossos olhos espirituais fossem abertos nesse momento para contemplar o mundo em que nós vivemos, o mundo em que o Senhor diz que jaz no maligno. Se os nossos olhos espirituais fossem abertos para contemplar verdadeiramente a verdadeira condição espiritual em que a humanidade se encontra, nós viríamos mortos vivos andando pela terra. Porque a lepra é para o corpo o que o pecado é para a alma. E Jesus, assim como Ele se fez, decidiu passar por Samaria, o Senhor também decidiu passar por este mundo, por esse grande leprosário que é o mundo, para um propósito, aleluia: restaurar a vida. Não simplesmente a saúde física, mas a saúde da alma,
que é a principal de todas, pois essa, se estiver enferma, vai nos separar da eternidade de Deus. Então Jesus, ele se faz presente, assim como ele se faz presente aqui nesta noite. E esse texto, ele nos ensina grandes verdades. E a primeira verdade que eu quero falar nesta noite, que esse texto nos ensina, os irmãos que estão anotando, prepara a caneta aí, quem está anotando em casa. Primeira verdade que eu aprendo ao ler esse texto: existem mais pessoas que recebem benefícios do que pessoas que agradecem pelos benefícios recebidos. Existem muito mais pessoas que recebem benefícios do que as pessoas que voltam para agradecer a Deus pelos benefícios recebidos. Nós vimos aqui que 10 homens receberam benefícios. E que benefícios? Uau! Um milagre sobrenatural, sem sombra de dúvidas, sem dúvida alguma. Foi Deus quem fez, foi Deus quem realizou, foi Deus quem operou. 10 homens receberam um milagre. Um milagre, uau, que as pessoas ficaram loucas. Inclusive aqueles homens, não era só a saúde deles que estava sendo restabelecida, mas a oportunidade de ser inserido novamente na sociedade, de ter a sua família novamente de volta, de ter as propriedades que eram suas de volta à sua administração. Era toda uma série de benefícios contidas em um milagre. E o número de pessoas que recebem os milagres é sempre maior do que o número de pessoas que voltam para agradecer. 10 receberam, apenas um voltou para agradecer, para louvar, para adorar aquele que havia recebido. E olha que nós estamos falando de um grande milagre. Imagina os milagres diários que muitas vezes passam despercebidos por todos nós. Os milagres que são derramados a cada dia. Hoje os seus olhos foram abertos, aleluia. Você não desceu à sepultura, você está vivo, é um grande milagre. Hoje, sem sombra de dúvidas, pela manhã você levantou, salva aqueles que estão em jejum, em consagração a Deus. Foi lá e sentiu aquele aroma gostoso do cafezinho ou do seu chá, não sei o que você gosta, mas teve a oportunidade de lanchar pela manhã. Teve a oportunidade de almoçar à tarde. Aqueles que gostam tiveram a oportunidade de lanchar à tarde, de almoçar no almoço e lanchar à tarde. Milagres que muitas vezes passam despercebidos. Se os grandes milagres, só um volta de 10. Imagina esses milagres diários. Você está com saúde em meio a esse momento, e mesmo se não tivesse, de repente tivesse passando, você ainda está vivo, e se está vivo ainda tem esperança. Você pode andar, você pode caminhar, você pode se levantar, você pode levantar sua mão. Você vive em um país onde você pode adorar e exaltar ao único e verdadeiro Deus. Mas o número de pessoas que recebem é sempre maior do que o número de pessoas que voltam para agradecer. Uma segunda observação que eu faço nesse texto é que o número dos que suplicam a Deus é bem maior do que o número do que os louvam. O número dos que pedem a bênção, o número dos que suplicam, dos que clamam, o número daqueles que estão passando por um momento, às vezes de dificuldade, ou de necessidade, ou de ansiedade, o número de pessoas que pedem, que suplicam, é sempre maior. É maior do que o número de pessoas que louvam, que celebram ao Senhor. Nós vemos 10 homens pedindo e apenas um louvando. Nós vemos 10 homens suplicando,
mas apenas um adorando. Nós vemos 10 homens ali. Parece muito com os nossos dias, não parece não? Faz isso, faz aquilo, opera o milagre, responde minha oração, responde o meu clamor. E onde está o tempo da adoração? Onde está o tempo da gratidão? Onde está o tempo do louvor? Onde estão aqueles? Mas o número de pessoas que suplicam é sempre maior do que o número dos que te louvam. E eu quero falar algo para você nesta noite. Anota aí, você que está anotando. Suplicar não é um exercício tão celestial quanto o louvar. A súplica é feita para determinado tempo, mas o louvor é por toda a eternidade. Quando nós suplicamos, nós estamos clamando apenas por um tempo, esse tempo que é passageiro, esse tempo que é efêmero, esse tempo que é como vai passar, mas a eternidade nós já estamos exercitando aqui, o que nós vamos fazer por toda a eternidade, adorando e exaltando ao Senhor, glorificando a Deus. Então Deus nos dá a oportunidade aqui, de já praticarmos aquilo que vamos fazer na eternidade. Mas o número daqueles que pedem é sempre maior do que os que louvam. Por quê? Porque temos nos tornado pessoas a cada dia mais e mais carnais, ao invés de sermos pessoas espirituais. Pessoas preocupadas apenas com o seu umbigo, apenas com as suas necessidades. Necessidades essas deste mundo, sem se preocupar com as necessidades eternas. Acham que o mundo é só aqui, e Paulo já nos ensina que aquele que espera no Senhor apenas nesta vida é o mais miserável de todos os homens. Se a nossa visão de Deus for apenas para este mundo, irmãos, aqui neste mundo ficaremos e seremos destruídos com Ele. Mas o número de pessoas que pedem é sempre maior do que o número de pessoas que louvam. Faça uma campanha para as portas abertas, Lota. Faça um momento de louvor e adoração. O que é louvar, adorar? Não vem quase ninguém. Não é à toa que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade, adoram ao Pai, e não simplesmente o seu favor. Uma outra observação que eu faço é que existem mais pessoas que recebem ou que obedecem aos rituais religiosos do que os que louvam a Cristo. É interessante que aqueles homens, no momento em que se aproximam de Jesus, e a uma certa distância, eles pedem a Jesus, e Jesus responde da seguinte forma: vão e se apresentem aos sacerdotes. Aqueles 10 homens, eles saíram imediatamente para se apresentarem aos sacerdotes. Aqueles homens, eles se acostumaram com os rituais religiosos e não perceberam que aquilo que Hebreus vai dizer, que o Antigo Testamento é a sombra daqueles que viriam, eles não conseguiram contemplar a essência, a revelação à sua frente, porque eram cegos religiosos. Então o número de pessoas que observam, que obedecem os rituais religiosos é sempre maior do que aqueles que verdadeiramente adoram a Cristo, adoram ao Senhor. O número de pessoas que sabem: eu tenho que ir no culto no domingo, tá pago, já fui, se acostumou. Pessoas que guardam determinadas coisas, mas não está no seu coração. Aqueles homens não tiveram dificuldade nenhuma. Lá no sacerdote, então nós vamos, nós já sabemos até como é que a cerimônia que é, nós já sabemos como é que vai ser, e não conseguiram perceber que a revelação, que a essência estava à sua frente. Apenas um voltou para celebrar, para exaltar, para glorificar ao Senhor. Quando eu falo de aqueles que obedecem apenas os rituais, eu estou falando daqueles que vivem de aparência, aqueles que se preocupam com o exterior,
mas se esquecem do seu interior. No seu exterior eles fazem as coisas tudo de acordo com os rituais, como deve ser aparente, mas não há no seu interior. Uma quarta coisa que eu observo nesse texto, para depois nós partirmos para as características da verdadeira gratidão que Deus espera que todos nós tenhamos. A quarta coisa que eu observo nesse texto: existem mais pessoas que creem do que as que louvam. Existem muito mais pessoas que creem que Deus pode mudar a história, que Deus pode mudar o quadro, que Deus pode restaurar, que Deus pode curar, que Deus pode libertar, que Deus pode trazer à existência o que não existe em seu favor. Existem muito mais pessoas que crerem do que aquelas que louvam, do que aquelas que adoram, do que aquelas que exaltam. Existem pessoas que têm um milagre, têm fé para receber um milagre. Se tem uma coisa, irmãos, que nós não podemos dizer, é que aqueles 10 leprosos, todos os 10, eles creram. Eles acreditaram que aquele homem que estava à sua frente poderia liberar uma palavra e eles serem curados. E a demonstração de fé daqueles homens foi tão... Jesus Cristo não disse, sejam curados, e eles foram curados imediatamente. Não, eles demonstraram o que é a verdadeira fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quando eles pediram, Jesus disse, vão até o sacerdote, apresentem a ele. Creram naquela palavra e começaram a caminhar em direção aos sacerdotes. E no caminho, a Bíblia nós lemos, e indo pelo caminho, perceberam, estamos curados. Que fé! É a mesma fé daquele centurião que teve fé para receber o seu milagre, que Jesus disse, eu quero ir na sua casa, e ele disse assim, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus volta para aquele homem, volta para os seus discípulos, que fé é essa? Nem em Jerusalém eu vi tamanha fé. Vai, o camarada tem fé, o camarada acredita que Deus pode prosperar, que Deus pode curar, mas não tem fé para recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. O número de pessoas que creem para receber um milagre é muito maior do que o número de pessoas que creem no Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Dez receberam um milagre, e eu quero voltar a dizer o que o Senhor falou conosco na semana passada. Preste bastante atenção. O fato de você receber um grande milagre não quer dizer necessariamente que você esteja bem com Deus. Porque Deus, ele age por compaixão, Deus, ele age por graça, Deus, ele age por misericórdia. E o próprio João vai dizer que os milagres são sinais, sinais que apontam para Cristo. Se você continuar, se você se apegar apenas ao milagre, se apegar apenas ao sinal, você vai continuar com um grande problema que existe entre você e Deus, que é um escrito de dívida que não tem como pagar, e que isso é possível através de Jesus. Só que o número de pessoas que creem que Deus pode operar, que Deus pode realizar, que Deus pode fazer, é sempre maior do que o número de pessoas que voltam, que retornam. Retornar, voltar, fala de convergir, fala de conversão. De 10 que receberam o milagre, apenas um voltou. Para onde você está indo? Eu quero te perguntar nesta noite, o Espírito Santo te trouxe aqui para me perguntar e para te perguntar, para onde você está indo? Pegou o seu milagre, está seguindo sua vida, pegou a sua bênção, pegou a sua vitória, dá com a minha vitória para depois subir, e o Senhor só pode subir que eu vou pegar minha vitória e eu vou zarpar também. Ou nós fazemos parte desse grupo
tão pequeno e seleto que o Senhor está à procura de homens que retornam. Aleluia. Que são gratos pelo milagre, que são gratos pelo favor, mas que agora dizem assim: Senhor, eu não consigo mais viver sem Ti. Eu não consigo mais viver sem o Senhor. Então são algumas verdades. O número de pessoas, irmãos, que entram em nossas reuniões, número de pessoas que vêm e acreditam e nós oramos, e nós cremos e profetizamos de como Deus tem feito. E nesses últimos dias, como Deus tem realizado grandes milagres em nossas vidas. E Deus faz, e Deus realiza. A questão é: onde estão os outros 9? Não que Jesus estivesse preocupado com quantidade, o adorando e o servindo. Não. É porque Jesus, na verdade, parafraseando o que ele estava dizendo assim: cara, onde é que estão os outros 9 que não estão desfrutando daquilo que você está desfrutando? Que não estão experimentando aquilo que você está experimentando? Que não está vendo aquilo que você está vendo? Onde estão os outros 9? Porque existe uma galera que consegue enxergar apenas as mãos de Deus, mas não consegue enxergar nem a sua face, nem o seu coração. Não conseguem enxergar a sua vontade, não conseguem enxergar. Não. Porque estão cegos, preocupados com a satisfação apenas dos desejos das suas. Então esse texto demonstra isso. Deixa eu falar, parada que crê ao diabo. A Bíblia diz que Satanás, ele crê que estremece, mas ele não volta para adorar, ele não volta para obedecer. Ele crê, ele sabe, como ele sabe que o nome que está acima de todos os nomes é Jesus. Como ele sabe que o Senhor, ele pode até ferir o calcanhar, mas o pé do Senhor esmagou a sua cabeça. Como ele sabe. Como ele sabe que o Senhor é a luz do mundo e que ele não consegue nem olhar para ele. Como ele sabe. Então o número de pessoas que creem no milagre é maior do que o número de pessoas que voltam para louvar, para adorar e para exaltar. Onde estão os 9? Onde estão os 9? Esse texto nos ensina algumas características da verdadeira gratidão. Quem quer saber? Alguém? Da verdadeira gratidão. Algumas características da verdadeira gratidão. E a primeira característica da verdadeira gratidão, irmãos, é o seguinte: o caos, ele tem um poder. Os momentos difíceis, ele tem um poder, sim. Ele tem o poder de unir as pessoas e de certa forma, unir as forças. Nós já aprendemos aqui que não é à toa que o Senhor diz assim, que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. A parte de chorar com os que choram é sempre mais fácil. Sempre mais fácil. Se alegrar com quem está alegre é que é a parte mais difícil, porque revela muitas vezes a nossa natureza egoísta. A nossa natureza que só pensa em nós, que ao invés de se alegrar, já diz assim: só pode estar roubando para estar vivendo desse jeito. Não consegue se alegrar com as conquistas, com as realizações. Mas chorar com quem chora. Aqui nós vemos, irmãos, que essa enfermidade fez com que judeus se relacionassem com samaritanos. Coisas que não acontecia de forma alguma. Porque um samaritano era considerado Não vou falar isso não. Está filmando. Ele era considerado ninguém. Vou tomar cuidado com as minhas palavras. Mas o fato de estar todo mundo no mesmo barco, todo mundo leproso, fez com que eles caminhassem juntos. Fez com que eles caminhassem, andassem juntos e chorassem juntos.
se apoiassem uns nos outros ali. Mas a característica da verdadeira gratidão, aquela gratidão que volta, é uma: que se o grupo não quer voltar para adorar, eu vou voltar sozinho. Eu vou falar de novo. A primeira característica da verdadeira, você acha, ali foi estabelecido um relacionamento de amizade, de confidência, de lágrimas juntos. E ali foi criado uma certa afinidade entre eles. O texto não fala quanto tempo eles estavam, mas eles estavam juntos. E ali eles clamaram, e ali eles pediram juntos. E agora eles caminhando na fé, em direção ao sacerdote. E eles percebem que estão curados. Aí aquele ali: rapaz, quem curou nós foi Jesus. Vamos voltar lá para adorar. Não, nós vamos para os sacerdotes. Cara, o camarada que curou, que lançou a palavra, ele está lá atrás. Não, nós vamos é para cá. A primeira característica da verdadeira gratidão, e que podemos dizer do verdadeiro adorador também, é que é independente se as pessoas querem ir ou não, eu estou indo. Uau! Se ninguém quer buscar, eu busco. Se ninguém quer adorar, eu adoro. Se ninguém quer bendizer o Senhor, eu bendigo. Tem alguém vivo aí? Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ver um aleluia, ouvir um aleluia aí? Então o camarada vem, ele andava, estava com 10, e geralmente o andar em grupo aí, deixa a gente mais assim, né? Mas aquele homem não estava nem aí. Gente, vocês não vão não? Não. Nós vamos é para cá. Vocês vão para aí? Então eu vou voltar. Se ninguém quer, eu quero. Tem alguém assim nessa noite? Se ninguém adora, eu adoro. Se ninguém exalta, eu exalto. Se ninguém glorifica, eu glorifico. Se ninguém dá uma de doido, eu vou dar uma de doido. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para os salvos é poder de Deus. Se ninguém quer, a verdadeira gratidão, a verdadeira característica da gratidão: se ninguém vai, eu vou. Se for preciso ir sozinho, eu vou. Eu não fico dizendo: eu não fui porque fulano. Não, se ninguém vai, eu vou. Mesmo que mais ninguém queira voltar-se para Jesus, eu vou sozinho. Se ninguém da sua casa quer caminhar com Jesus, você quer. Porque você entendeu o que Jesus fez, você entendeu que Ele veio nesse leprosário, você entendeu que Ele foi lá e sarou suas feridas, as feridas que estavam na alma. Ele foi lá e pagou o escrito de dívida que era seu e você não tinha condições de pagar. Os seus olhos foram abertos para isso. Então, se ninguém quer caminhar, eu vou caminhar. Se ninguém quer vir para a casa de Deus, eu vou vir. Porque tem muita gente que fica colocando culpa: mas eu não estou indo porque o marido não quer ir, eu não estou indo porque os meus filhos não me seguem, eu não estou indo porque meu pai, eu não estou indo porque o meu irmão. Não. A verdadeira gratidão, aquele que experimentou o favor e a graça de Deus, e os seus olhos foram abertos para contemplar isso. Se ninguém vai, eu vou. Aleluia. Se ninguém quer, eu quero. Se ninguém ama a Jesus, eu vou amar a Jesus com toda a minha força. Se ninguém quer, eu quero. A segunda característica, irmãos, que eu vejo nesse texto, da verdadeira gratidão, aquela verdadeira gratidão que extrai uma pergunta de Jesus. Uau! É a presteza. Ele voltou a Cristo imediatamente. Ele não deixou para amanhã. Ele não deixou para depois. No momento em que ele estava caminhando e que ele percebe que está curado: ei, eu preciso voltar. Eu preciso voltar imediatamente. Quantas pessoas que receberam a graça, que receberam o favor e que receberam um chamado de Deus. Eu não falei isso de manhã e o Espírito Santo está falando isso ao meu coração agora. Receberam a graça do chamado de Deus e estão dizendo: não, depois eu vou. Não, depois eu vou, depois eu faço, depois eu realizo, depois que eu casar,
depois que eu conquistar isso, não, depois que eu fizer a minha faculdade, aí eu vou servir a Deus, aí eu vou adorar, aí eu vou louvar, aí eu vou. Não, a verdadeira gratidão não deixa para amanhã. Tem presteza imediatamente. É interessante que Eli dá um conselho para Samuel, mesmo Eli já cego e velho e não conseguindo mais ouvir a voz de Deus devido ao seu estado espiritual que se encontrava. Samuel, ele escuta a voz do Senhor, ele acha que é o Eli falando com ele, e ele se levanta e diz: Senhor, o Senhor me chamou? E ele: não chamei não. Ele volta a deitar. Aí dá a segunda vez: o Senhor me chamou? Não, pode voltar. Aí dá a terceira vez, aí ele: não, é Deus, isso aí é Deus chamando. Você vai voltar para a sua cama, e no momento em que você ouvir a voz do Senhor, você vai se colocar de pé e vai dizer: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Não é dizer: Senhor, eu estou com sono, fala comigo de manhã eu levanto. Não. A verdadeira gratidão, ela se volta no momento em que ele percebe que o Senhor o chama, que o Senhor o escolheu, que o Senhor fez um grande milagre, que o Senhor fez uma grande bênção. Quantas pessoas já receberam milagres de Deus e estão dizendo assim: não, só vou servir a Deus depois, estou muito jovem ainda. Aí o diabo vai e diz: é o diabo falando: você é muito jovem, aproveita o mundo. Jovens que aqui estão, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias e venham os anos em que você venha dizer: não tenho neles mais contentamento, porque o que o diabo tem a oferecer para nossa juventude, para todos nós, esse mundo é algo que vai trazer dor, angústia. A terceira característica, aleluia, que eu vejo da verdadeira gratidão, do verdadeiro louvor, da verdadeira adoração, que nós lemos aqui, a Bíblia diz que ele voltou imediatamente, percebeu que estava curado, foi o Senhor quem me fez, deixa eu voltar, deixa eu retornar, eu não vou mais seguir por esse caminho, eu vou seguir por esse, é onde ele está, eu quero seguir os seus passos, eu quero estar aos seus pés. E agora ele se aproxima de Jesus com intensidade, com paixão, com fervor, com vontade. A Bíblia diz, nós lemos aqui, que ele voltou adorando ao Senhor e glorificando a Deus em alta voz. Isso fala de intensidade. A verdadeira gratidão, ela é intensa, porque ela vem de dentro como um vulcão em erupção. A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de Deus, sem sombra de dúvidas, você vai glorificar, você vai exaltar, você vai louvar, você vai viver uma vida intensa para Deus. Não basta amar a Deus. O Senhor já nos ensinou isso através da sua palavra. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus. Isso, não. De toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Fala de intensidade. Aí nós vemos, irmãos, muitos, uma falta de vontade. Se a carapuça servir, você pega. É para você mesmo, não é nem direta, é direta mesmo. Se servir, você já pega. Vem para a casa de Deus, não abra a boca. Na hora de pedir, pede. Me dá. Aí o senhor tem que fazer. Mas na hora de adorar, na hora de exaltar, uma falta de vontade, uma falta de paixão. Parece que veio obrigado.
E às vezes está obrigado por causa de um rito religioso. Desse jeito Deus não recebe. Isso não agrada a Deus. Se não vier de dentro, se não for com verdade. O olho tem que queimar, irmão. Cadê a chama? Tem que queimar, tem que arder. Intensidade. Intensidade. Aquele cego no caminho, a Bíblia diz que ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí tentaram calar, porque sempre vai ter um que vai tentar calar a gente. Sempre tem um enviado do diabo para tentar nos calar. Sempre tem um enviado de Satanás dizendo: não sei para que gritar. Deus não é surdo. Deus não é surdo, não, irmão. Mas eu quero extravasar na presença de Deus por todos os benefícios que Ele me tem feito. Deus não é surdo, mas no que depender de mim, eu quero demonstrar com toda a minha força, com toda a minha paixão, que eu amo, que eu venero, que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador, que verdadeiramente Ele é tudo para mim. Você vai ter um, não cala, não fala isso. Mas quanto mais tentavam, mais alto ele clamava. Intensidade. Zaqueu demonstrou intensidade na sua busca a Deus. Ele era baixinho. Baixinho. Não deu desculpa. Não tem jeito na altura, eu vou dar um jeito. Ele sabia que no meio do caminho tinha uma árvore lá na frente. E ele decidiu: eu vou passar, vou na frente, vou correr. Fala de preparação. Isso é para nós. Para todos nós, somos ministros. Fala de preparação, sermos intensos na preparação. Ele previu que Jesus passaria por ali. Eu tenho que dar um jeito agora de atrair a sua presença. Eu preciso fazer algo que os outros não fazem. Demonstrar verdadeiramente que eu quero conhecê-lo, que eu quero vê-lo, que eu quero vê-lo. E Jesus sabe que eu sou baixo. Essa de Jesus sabe, irmão. Jesus sabe ser um preguiçoso. Jesus sabe que você ainda não entendeu o que é culto a Deus. Jesus sabe que você continua dando o cego, o coxo e o manco para Deus, e espera tudo de Deus, mas só oferece migalha, só oferece resto, só oferece sobra. Não tem intensidade. Intensidade na preparação. Eu não posso chegar aqui e simplesmente abrir a Bíblia e dizer: vamos ver o que Deus quer falar com a gente. Espírito Santo, fala com a gente. Quem está querendo usar quem, irmão? Tem que ser intenso no aprendizado, na busca, na oração, lá no quarto. Aí eu queria tanto pregar, não lê nem a Bíblia e quer pregar. Ser intenso na preparação, na consagração dos hinos para a adoração a Deus. Ser intenso nos ensaios, na dedicação do dom que Deus já deu um dom. Mas se o Senhor não tocar através de nós, Fernanda, nada vai acontecer. Vai ser só o homem fazendo. Porque Deus tá bom. Aquele homem demonstra como deve ser. Ele voltou fazendo o que ninguém fazia. Ele se lança aos pés de Jesus. Eu vou falar sobre esse quarto ponto. Se lança aos pés de Jesus, lança a sua cara no pó, e ele grita em alto e bom som, para todos ouvirem, glorificarem a Deus. Ele reconhece que o Senhor havia feito aquilo. Mas tem gente que fica preocupado com a maquiagem. Não vou gritar não, nem chorar, porque eu vou suar, vou perder a maquiagem. Vou suar. Posso suar. Quarta característica que eu aprendo, para a gente acelerar aqui um pouquinho, nós encerrarmos. Da verdadeira gratidão é a humildade. A humildade de reconhecermos que não somos nada, que não somos ninguém, que Ele é tudo. A humildade de reconhecer que se eu prego, não é porque eu sou bom não, é porque a graça do Senhor veio.
A humildade de reconhecer que se eu canto não é simplesmente porque foi Deus que me deu esse dom. A humildade de se submeter, de chegar e se jogar aos pés do Senhor. Quando aquele leproso estava chegando e se lançando aos pés, eu quero que vocês entendam uma revelação aqui. Olha, nenhum judeu, apesar dele ser samaritano, mas os samaritanos também tinham alguns princípios e viviam. Eles não se lançam aos pés de homem algum, porque eles entendem que só a Deus, só o Senhor é digno de glória. É tão interessante que os próprios judeus também ensinam esse princípio e não aceitam isso. Nós vimos isso na vida de Pedro, quando vieram lançar os seus pés, ele não é só ao Senhor a honra e a glória. Quando vieram e se lançaram aos pés de Paulo, Paulo também disse, não faça isso, tudo que eu estou fazendo é em nome do Senhor Jesus, a Ele a honra, a Ele a glória. Mas Jesus permite. Por que Jesus permite? Porque a gratidão tem uma capacidade tremenda. Eu não poderia deixar de falar isso. A verdadeira gratidão tem uma capacidade tremenda de fazer com que a gente enxergue coisas que os demais não enxergam. Porque os demais enxergam apenas as mãos, mas a verdadeira gratidão abre os nossos olhos para enxergar a face do nosso Salvador, do nosso Senhor, de enxergar a verdade espiritual. Ei, eu estava indo para lá, ele até me disse que era para ir aos sacerdotes, mas está diante de mim um sumo sacerdote, e hoje eu já não preciso mais de intercessor, eu posso ir diretamente a ele, e eu vou me humilhar aos seus pés, com o rosto em terra, porque eu não sou digno de olhar nem na sua face, reconhecendo que ele era Deus. Humildade de se humilhar, humildade de se submeter. O fato de se colocar aos pés fala humildade de se submeter por inteiro, literalmente, boca no pó, ao senhorio do Senhor. Mas tem gente que acha que Deus é o seu servo, servo das suas vontades, servos do seu querer, servo do seu próprio umbigo. Aquele homem estava dizendo, você gosta de anotar, Fernando? Então anota aí, vou falar para você. Aquele homem estava dizendo assim: eu prefiro ser ninguém aos pés de Jesus do que alguém distante dele. Eu prefiro ser ninguém aos pés do Senhor, me humilhando aos seus pés, me curvando a Ele, do que ser alguém longe dele, do que ser alguém distante dele. Essa humildade é uma característica da verdadeira gratidão. Da verdadeira gratidão. Aqueles 9 não se ouve falar, mas esse aqui, ele recebeu uma palavra, uma outra palavra. É muito interessante essa questão. Muitos dizem assim, e até oram o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O que está à sombra do Onipotente é igual aquele homem fez. Imagina ele prostrado, deitado, boca no pó, igual Maria. Quando todo mundo estava sentado, ela rompe, ela quebra as portas lá e entra no meio daquele culto, aleluia, intensa. Olha a intensidade aí de novo, estou voltando à intensidade. E ela se joga aos pés de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugar com seus cabelos, e coloca ali um óleo preciosíssimo aos pés de Jesus. Intensidade, paixão e humilhação aos pés de Jesus. Ela tira toda a sua honra e deposita aos pés de Jesus. Ela tira toda a sua glória, porque o cabelo para a mulher é a sua glória. Ela tira toda e coloca aos pés de Jesus. Eu prefiro ser ninguém aos seus pés do que ser alguém longe dele. Eu não quero mais essa vida longe do Senhor. Não, eu não quero mais. Eu prefiro ser chamado de servo. Eu prefiro ser chamado de servo. Eu prefiro ser chamado de alguém que tem um Senhor. Eu tenho um Senhor. Tem mais alguém que tem um Senhor? Paulo, ele entendeu isso. O Deus a quem eu sirvo e a quem eu pertenço me apareceu. Vida submissa aos pés. O que é habitar à sombra do Onipotente?
é uma vida submissa aos seus pés. Jesus aqui, o sol aqui atrás, aquele homem prostrado à sombra do Senhor, debaixo da sombra do Senhor. A que distância você está de Deus? A que distância nós estamos do Senhor? É sombra. Sabe o que a verdadeira gratidão nos traz? Isso aqui eu encerro. Então disse Jesus: levanta-te, a tua fé te salvou. Levanta-te, a tua fé te salvou. Você não tem fé apenas para receber o milagre, você teve fé para receber o dono do milagre. Levanta-te, a tua fé te salvou. Você não é como os 9. Você não é como os 9, você é esse que levanta-te agora. Esse é o propósito, irmãos. Por mais que a sua vida esteja um problema, por mais que você esteja passando por alguma dificuldade, poder, e Ele faz, Ele realiza, se assim Ele quiser, pois a vontade é da vontade dEle. Mas lembre-se que tudo isso são sinais. Porque eu encerro dizendo o seguinte: também é uma triste realidade o número de pessoas que recebem simplesmente os milagres é muito maior do que o número de pessoas que recebem a salvação. Por problema de Deus, porque as pessoas querem apenas o milagre e não querem voltar para o dono do milagre, retornar. A que distância você está do Senhor? Fecha os teus olhos um instante. O ministério de louvor sobe aqui. A que distância você está do Senhor? Cara, como é que está o sentimento de gratidão aí no seu coração? Tem quanto tempo que você não vem mais no altar demonstrar a sua gratidão ao Senhor por todos os benefícios que tem feito? Tem quanto tempo que você não fala mais do amor do Senhor, da graça do Senhor, conta as maravilhas que o Senhor lhe tem feito? Tem quanto tempo, tem quanto tempo Jesus está com saudade daqueles glória a Deus bem bonito que você dava antigamente? Mas às vezes esse mundo tem, o pecado está te jogando no abismo. Jesus não trouxe você aqui para te acusar. Não. Isso é papel de Satanás. Jesus veio para você: ei, eu te escolhi para você ser esse um. Posso ouvir um glória a Deus? Esse um. E você sendo esse um, preste bastante atenção. É interessante que quando Jesus faz essa pergunta, aquele homem estava tão envolvido na glória de Deus, tão envolvido ali aos pés do Senhor, que eu não sei se vocês perceberam, mas ele não responde nada. Senhor, eu estou tão aqui aos seus pés, que eu nem sei onde é que eles estão. Eu estou aqui. Aonde estamos? Aonde você está? Nesta noite eu quero convidar você que quer, você vai se colocar de pé e nós vamos oferecer um louvor mais intenso ao Senhor. Nós vamos colocar a vida agora, nós vamos colocar a paixão aí. Se Deus tem sido bom para você, Deus tem sido bom. Aí na sua casa você também pode adorar a Deus, arreda o sofá aí, arreda a cadeira. O Espírito Santo de Deus te visita aí. Você vai ser renovado, você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Dá uns glória a Deus aí. Não precisa se preocupar nem com o seu vizinho, nem com ninguém.
Deixa a glória de Deus inundar a sua vida. Talvez você está caminhando para um caminho distante, mas o Senhor está dizendo: ei, volta, volta, volta. Volta para me servir, volta para me adorar. Volta, volta, volta. Pois o melhor está aos meus pés. Jesus, Aleluia. Jesus. Começa dando uns glória a Deus aí, bem bonito. Quebrantado me aceno aos teus pés outra vez. Aleluia, traga a sua memória agora. Todos os feitos, todas as bênçãos, todos os milagres, todo o favor que o Senhor já fez para a sua vida. É motivo de louvá-lo, é motivo de adorá-lo, é motivo de agradecê-lo. Então aproveite esse momento. Me entrego a ti, ao teu querer me Aleluia. No santo lugar, minha alma segura está. E ele vem. Aleluia. Vem com teu fogo. Se ninguém adora, você adora. Santo Se Espírito, ninguém busca, você busca. Se ninguém deseja, você deseja. inunda o meu ser. É hoje, é agora, é neste momento. Aqui, Senhor. Vem com teu fogo. Aleluia. Coração. Aleluia. Espírito, Seja intenso. tua glória inunda o meu ser. Eu te amo. Vem com teu fogo, Senhor. Vem com teu fogo em meu coração. Santo Espírito, enche-me. Se submeta ao seu senhorio. A glória inunda. Se submeta a ele, se lança aos seus pés. É o melhor lugar que existe. Aleluia, 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 Deus. Com suas mãos levantadas o mais alto que você puder. Levante suas mãos ao céu, se renda a Ele. Agora ofereça ao Senhor um cântico novo, ofereça a Ele. Se o seu coração está cheio de gratidão, ofereça um louvor. Dê glória a Deus. Você que tem aleluia, aleluia. Você que fala em mistério, seja adorado nesta noite. Ele é santo, Seja cheio de Deus. santo. Adore até ouvir a voz do Senhor. Adore até ouvir a voz do Senhor. Palavra do seu coração. Vem com teu fogo em meu coração. Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda o meu ser. Eu te amo. Vamos ao Senhor. Oração, Santo Espírito, Espírito Santo, toca com graça. Derrama o óleo da unção sobre a vida deste. Se busca com intensidade, com paixão, com verdade. te amo. Desperta a tua noiva. Vem
coração. Santo Espírito, enche-me. Tua glória, tua glória inunda o meu ser. Eu te amo, te amo. Senhor, por mais, Senhor, que a tua palavra nos mostre, nos revele que o número, Senhor, daqueles que pedem, que creem, que suplicam, que acreditam, seja muito maior, Senhor, do que o número daqueles que buscam, daqueles que louvam, daqueles que verdadeiramente são gratos ao Senhor. Eu oro ao Senhor que nós que aqui estamos nesta noite, esses irmãos que estão em casa, que todos nós possamos verdadeiramente, Senhor, verdadeiramente fazer parte, Senhor, desse grupo tão pequeno e seleto que busca o Senhor, que volta para te agradecer com todo o seu ser, com toda a sua força, com todos os seus bens, Senhor, com toda a sua vida, para adorar ao Senhor. Meu Deus, que nenhum de nós se distancie do caminho do altar, da adoração, totalmente prostrado, totalmente rendido ao senhorio do Senhor, à vontade do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Os teus filhos que aqui estão, Senhor, que porventura estejam necessitando de um milagre, que o Senhor abra as janelas dos céus. Esses que estão em casa, que estão precisando de um milagre, seja ele qual for, Senhor, escuta o seu clamor. E ao receber, Senhor, o milagre, que seja plantado também no coração de cada um a semente da verdadeira gratidão ao Senhor. Uma vida completamente voltada a Ti e aos Teus pés, Senhor. Pois é melhor, Senhor, ser ninguém aos Teus pés do que alguém longe do Senhor. Leve a todos nós, Senhor, debaixo das Tuas asas. Nos dê, Senhor, uma semana cheia da Tua presença, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, possa ficar gravada no nosso coração e possa produzir a transformação necessária do Senhor em nossas vidas, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão íntima e consoladora do doce Espírito sejam com todos e sejam gratos, sejam intensos, sejam apaixonados. Vão em paz, que o Senhor os abençoe. Vem com teu poder.